Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje vamos dar mais um Passo Nerd com Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é a peça escrita por J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne. Jack Thorne foi quem realmente escreveu a peça, J.K. Rowling meio que só dava o aval dela autorizando tudo. E como na maioria das críticas, eu vou mencionar alguns pontos da trama, então se você quer zero spoilers, vai ler o livro e depois volta aqui. Lembra do prólogo de As Relíquias da Morte, os 19 anos depois? A história começa exatamente nessa cena, mas rapidamente pula para alguns anos depois, e a gente logo vê que ela vai focar no Alvo, filho do Harry Potter, e no Scorpius, filho do Draco Malfoy. Eu li em inglês, estava Scorpius, será que em português vai ficar Scorpio? Scorpio? Vamos ver. E já adianta aqui que os dois meninos são ótimas adições ao universo de Harry Potter. Pode mandar mais história com os dois que eu leio todas. A dinâmica entre eles é muito interessante. Além do relacionamento e da interação entre os dois meninos, cada um deles tem que viver com o fardo de serem quem são, filhos de quem são. Alvo, filho do grande Harry Potter, o que sempre foi famoso por ter sobrevivido a Voldemort e depois por ter derrotado ele, e Scorpius, filho de Draco Malfoy, famoso seguidor de uma famosa família do grande Lorde das Trevas. Isso faz com que os dois sejam automaticamente famosos, todo mundo sabe quem eles são, e isso faz com que eles tenham que conviver com o que todo mundo espera deles, porque eles são filhos do grande Harry Potter e do Draco Malfoy. Agora imagina você, todo mundo à sua volta comentando da sua vida, o que eles acham que você vai fazer, o que eles acham que você não deve fazer, todas essas expectativas que vêm junto com a fama. Não deve ser fácil. E deve ser bem massacrante para sua individualidade, ainda mais quando você é um adolescente tentando se descobrir, tentando entender quem você é. Adolescentes tentando descobrir quem são, tentando ser indivíduos únicos, indo de contra o que é esperado deles, parece a minha última review, não parece? Isso cria um paralelo muito interessante com o próprio Harry Potter quando a gente leu nos livros. Ele era adolescente, ele teve toda a fama inesperada em cima dele, que é uma fama que ele não queria, porque ele era o garoto que sobreviveu, mas ele teve que conviver com ela e com tudo que era esperado dele pela sociedade. Assim como Harry nunca pediu por essa fama e nunca quis isso, Alvo também nunca pediu para ser o filho de Harry Potter, mas sim apenas Alvo. E a melhor coisa desse roteiro é a relação entre os pais e os filhos. Nada é simples e objetivo, nada é preto e branco, são relações complicadas, interessantes e com conflitos bastante reais. Temos o Harry tentando ser pai, aprendendo a ser pai, e o Alvo, ao mesmo tempo, procurando descobrir quem ele é e descobrindo seu lugar no mundo e querendo rejeitar o papel que é forçado em cima dele de ser filho do grande Harry Potter. E disso nascem embates, não só na vida pessoal de cada um, como entre os dois. No caso do Harry, pra gente que acompanhou toda a história dele nos livros antigos, ou nos filmes antigos, dependendo como você preferiu, são momentos bem tocantes, porque a gente sabe tudo o que ele passou. Ele sendo órfão, tendo sido criado daquela maneira horrível pelos Dursley, tendo perdido as figuras paternas que ele arrumou, que eram o Sirius e o Dumbledore, a pressão de viver com a fama indesejada que ele queria e a pressão constante dele sempre poder perder alguém que ele ama. Enfim, todo esse passado do Harry moldou ele como adulto e foi um golpe forte no psicológico dele. Você percebe durante o roteiro que ele tem dificuldade para se conectar com algumas pessoas e tudo isso é muito bem ilustrado na relação dele com o Alvo, com o filho dele. Para tratar de tudo isso, o artifício usado é viagem no tempo. Fica uma coisa meio efeito borboleta, ou de volta para o futuro, sem entrar em mais detalhes. E aí já teve algumas coisas que eu não gostei muito no início da história quando eu estava começando a ler. Para servir de paralelo, eu não vou falar da história do livro, mas eu vou mencionar Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. No filme do Star Wars 7, eles utilizaram muitos e muitos artifícios e elementos do primeiro filme do episódio 4, lá de 77, e fica uma coisa meio repetitiva, uma sensação de eu já vi isso antes, não vai inovar, mas eu achei aceitável e curti. Por quê? Porque eu entendi que eles estavam trazendo Star Wars de volta e que ia ser apresentado a uma nova geração. Então apresentar elementos comuns à trama para todo mundo se acostumar é aceitável, eu entrei na onda e curti muito Star Wars 7. Porém, fica com a sensação de já deu, o episódio 8 não pode repetir o episódio 5, tem que seguir a sua própria história, a sua própria aventura com os personagens novos que foram apresentados. Já a Criança Amaldiçoada vai pra onde? A própria J.K. Rowling já avisou que de histórias do Harry ela não quer fazer mais. Claro que isso pode mudar, mas se não tem pra onde ir, pra que ficar repetindo artifícios que já foram usados no livro? Por que não dar uma coisa totalmente nova? Pode não criar pro Harry, mas que pro Alvo e pro Scorpius, por favor. Porém, já que era pra usar a viagem no tempo, acho que foi muito bem utilizada. Embora eu ainda mantenha minha crítica de ficar repetindo muitas coisas que já foram utilizadas, às vezes bem literalmente, e fica parecendo desculpa para fanservice, o elemento de viagem no tempo é muito bem utilizado pra aprofundar o personagem, pra fazer uma viagem na alma deles, pra fazer com que eles enfrentem demônios e fantasmas que eles não tinham enfrentado antes dentro de si mesmos. Faz eles enfrentarem batalhas internas para que eles saiam mais fortes e melhores, no caso de alguns. Aliás, há um momento em que a viagem no tempo é utilizada para homenagear um personagem do passado, um personagem muito querido pelos fãs e muito querido por mim mesmo. Parece fanservice sim, mas eu achei muito bem utilizado e resultou numa cena emocionante. E ó, se você é fã desse personagem, espere os feels. O ritmo é bastante intenso, não tem pausa, não tem tempo para quase nada. Isso é reflexo de outra coisa, que a gente tem que levar muito em consideração na hora de ler. Isso é um roteiro de uma peça, não é um livro.
É necessário, por exemplo, você abstrair a descrição de cenas e descrição de cenários, porque não tem. Isso é uma coisa que tinha muito no livro, J.K. Rowling fazia maravilhosamente bem quando a gente lia, que a gente se sentia dentro de Hogwarts, no Beco Diagonal, no Ministério da Magia, em qualquer lugar que ela descrevia, porque ela descrevia muito bem, a gente mergulhava naquilo. Nesse roteiro não tem muito disso. Ele menciona os lugares, se você ler os livros antes ou ouvir os filmes, você vai conseguir imaginar. Se você não leu, você não vai conseguir imaginar nada, fica totalmente no ar. Aliás, se você nunca leu Harry Potter, não comece pela Criança Amaldiçoada, porque não vai dar certo. Volta, pega da Pedra Filosofal pra frente e continua, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Não se prive dessa história fantástica. As cenas, por exemplo, em que a indicação da emoção que o personagem está sentindo é extremamente sutil, não tem um texto que investe naquilo para você sentir junto, porque fica claro que é uma indicação para o diretor e para o ator trabalharem juntos para a peça, para que na hora que a plateia esteja assistindo, elas sintam o que eles estão passando. No roteiro isso fica muito raso, porque afinal é só um roteiro. Como peça, a duração da peça é de 5 horas. Parece grande, mas para contar toda essa história, tem que ter um ritmo mais rápido mesmo. Não dá tempo para ficar descrevendo coisas do dia a dia ou rotina. E por a história ter um ritmo muito rápido, pode dar a sensação dos personagens serem mal desenvolvidos. E até concordo que alguns poucos personagens são meio mal desenvolvidos mesmo. Parece que estão apenas lá, porque é esperado que eles estejam lá porque você leu as histórias antigas, você sabe um pouco do futuro, e você imagina, fulano vai estar lá porque ele está sempre lá. Mas não tem muito que ele faz na história. Ué. Mas o meu grande problema com a história, a minha maior crítica, uma parte que eu não gostei mesmo, é a tal da premissa da criança amaldiçoada. A origem dela não faz o menor sentido, não tem nem como encaixar ela na história do Harry Potter. Se você considerar personagens envolvidos nessa criança amaldiçoada, pela origem dela e tudo, não faz o menor sentido, não encaixa na descrição que a gente acompanhou deles durante toda a saga, de que o que aconteceu para essa criança existir. Eu não quero dar spoiler, mas é uma sensação do Yoda cair pro lado negro da força, do Coringa amar de verdade a Arlequina, não ama. Esquadrão Suicida tá errado. Não faz sentido, não encaixa com a história passada, não sei como a J.K. Rowling autorizou isso. Vai ver que estava culpada fazendo o roteiro de Animais Fantásticos. Aliás, estreia mês que vem, tô empolgado. Apesar das críticas e das partes ruins, Harry Potter Criança Amaldiçoada é leitura obrigatória se você é fã de Harry Potter. Há defeitos sim, alguns bem feios, mas tem coisas muito bem desenvolvidas sobre personagens muito queridos, e a introdução de Alves Corpus me deixou com muita vontade de acompanhar mais aventuras desses meninos. Tem falhas, mas tá recomendadíssimo. Essas foram as minhas impressões sobre Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Acabou de sair no Brasil faz poucos dias em português, então corre pra livraria se você ainda não tem. Compra o roteiro e vai ler porque vale muito a pena. Eu fui convidado pelo podcast Depois de Duas para participar de alguns episódios deles. E no último que eu participei, eu falei sobre toda a saga de Harry Potter. Ainda não falamos de A Criança Amaldiçoada, mas vai chegar. Se você quiser escutar eu e o pessoal do podcast falando sobre a saga Harry Potter, o link do episódio está aqui embaixo, o endereço do site deles está bem aqui, na descrição também. Baixa o episódio para escutar a gente, fica ligado nos próximos que a gente ainda vai falar de outras coisas muito legais, inclusive Animais Fantásticos. Então não deixe de acessar o site e baixar os episódios do podcast Depois de Duas. Essas foram minhas impressões sobre Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Você já leu? Tá louco pra ler? Vai ler? Não gosta de Harry Potter? Me diz o que você acha. Comenta aqui, curte ali, e se você quiser continuar dando passos nerds comigo, não se esqueça de se inscrever aqui.